todos bem-vindos ao meu canal. E a meditação de hoje está na esperança de confiarmos em Jesus. E essa esperança está baseada no livro de Romanos, capítulo 5, versículo de 1 ao 5, que diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A meditação de hoje, ela começa falando que, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Através do sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz, através da sua morte, do seu sangue derramado que ele derramou lá na cruz por cada um de nós, esse sangue de Jesus, ele nos lava, ele nos purifica de todos os nossos pecados. Então, quando nós temos fé no Senhor Jesus, quando nós temos fé que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, essa fé, ela nos justifica, ela nos lava, ela nos purifica. Então, nós somos lavados, nós somos justificados. Nós podemos ir a Deus e Deus nos recebe como filhos. Então, nós temos paz com Deus. Nós já não somos condenados pelo inimigo. O inimigo já não tem direito de nos acusar. A nossa consciência, ela já não tem direito de nos acusar. Porque o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus lá na cruz por cada um de nós, ele nos justifica diante de Deus e por isso nós temos paz com Deus. E fala assim: pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A nossa esperança, ela está em Cristo Jesus, em saber que Jesus, ele se sacrificou por nós. E através do seu sacrifício nós temos acesso a Deus, nós temos acesso à graça. A graça de Deus, ela é um dom, é um presente de Deus. Não vem de nós, mas vem de Deus. Vem através do Senhor Jesus. Não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou, mas é pelo que Jesus fez na cruz por cada um de nós. E por isso nós temos que nos gloriarmos em Jesus e saber que do sacrifício que ele fez por cada um de nós, em si nós não temos que nos gloriar nas nossas ações, nos nossos atos, porque nós somos pecadores. A palavra do Senhor diz que em nós não há nada de bom. Tudo que tem de bom em nós vem do Senhor Jesus, vem do Pai das luzes. Se temos algo de bom na nossa vida, se temos algo de bom, se realizamos coisas boas, é porque o Senhor nos ajuda a fazermos isso, não é por nós mesmos. A palavra do Senhor diz que nós somos ruins, que nós somos pecadores. Não existe nada de bom em nós, mas tudo que nós temos de bom é o Senhor quem nos dá. É o Senhor quem nos lava, é o Senhor quem nos purifica de todo o pecado. Ele fala assim, e não somente isso, aqui no 3 fala assim, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz paciência. Aí você fala assim, gloriar na tribulação. É fácil gloriar na tribulação? É fácil gloriar quando nós estamos passando por problema? Mas a palavra do Senhor nos fala, nos ensina, nos orienta a nós nos gloriarmos na tribulação. Por que que nós temos que nos gloriarmos na tribulação? Porque através da tribulação nós aprendemos a confiar no Senhor Jesus. Através da tribulação, nós aprendemos a descansar no Senhor Jesus. E a tribulação, quando nós passamos por tribulações, nós nos tornamos mais fortes. Nós nos tornamos capazes de dependermos mais de Deus. E a palavra do Senhor fala que a tribulação produz paciência. Isso só vem de Deus. A paciência, ela é um fruto do Espírito. E essa paciência, quem nos dá é Deus, não vem de nós mesmos. Então, nós temos que passar pela tribulação confiando em Deus, porque quando nós confiamos em Deus, nós descansamos em Deus, o Senhor vai nos dando força, vai nos dando dos seus frutos, vai nos dando paciência para passarmos pelas provas, como diz a música, dando glória a Deus, né? A palavra do Senhor fala assim, aquela música fala assim, vou passando pelas provas, dando glória a Deus. Por que nós temos que passar pelas provas, dando glória a Deus? Porque o Senhor vai estar conosco, vai estar muitas vezes segurando na nossa mão, nos ajudando a passar pelos desertos, que todos nós temos desertos na nossa vida, que nós possamos aprender a passar pelos desertos, pelas tribulações, gloriando ao Senhor e confiando que Ele vai nos ajudar a chegar do outro lado. E aí fala assim, a paciência ela produz a experiência, e a experiência a esperança. E a paciência, ela produz a experiência. A experiência, ela nos faz cada vez mais a confiarmos em Deus. Porque se eu passei por uma tribulação uma vez, e eu venci essa tribulação, ela vai me dar paciência. E através da paciência, ela vai me dar experiência. Então, na próxima tribulação, eu já vou ter uma certa experiência de saber que Deus vai estar comigo e Ele vai me ajudar a vencer essa luta, Ele vai me ajudar a vencer esse problema. Então, a paciência, ela traz a experiência, porque eu já tenho, não é a primeira vez que eu passo por tribulação. Então, eu já passei por outras tribulações e o Senhor me ajudou a vencer. Por isso, a paciência, ela traz experiência, porque o Senhor vai nos ajudando a vencermos, vai nos ajudando a nos levar a graus mais altos com Ele. Então, cada vez que eu venço uma tribulação, na próxima tribulação eu já vou ter uma experiência melhor de saber que Deus, Ele está comigo. E por Ele estar comigo, eu tenho certeza que eu vou vencer. E a experiência, ela traz esperança. A esperança de que se o Senhor venceu, eu também posso vencer. Esperança de que no caráter de Deus, na fidelidade de Deus, de que Deus não me abandona, de que Deus está comigo. E a esperança fala assim, ó. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, através da esperança, não tem como eu ter medo, como eu ter dúvida, porque através da esperança o Senhor Jesus vai me dar o seu Espírito Santo, porque quando eu espero no Senhor Jesus, quando eu confio no Senhor Jesus,
o Senhor Jesus, Ele me dá do seu Espírito Santo, Ele me dá do seu amor, Ele derrama, a palavra do Senhor diz que Ele derrama do seu amor em mim. Então, através da esperança, a esperança ela não traz confusão, porque ela traz o amor de Deus através do seu Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre mim, sobre você, sobre aquele que decide confiar em Deus, sobre aquele que decide descansar em Deus. Então, nesse dia que se chama hoje, decida-se a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Decida-se a confiar em Jesus, a ter fé no Senhor Jesus, porque quando nós temos fé no Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele nos traz paz, ele nos traz sossego, ele nos traz descanso. Que nós possamos descansar no Senhor, sabendo que Ele vai nos dar a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento humano. Não é a paz que vem das circunstâncias. Às vezes, hoje, por exemplo, se eu passei por um problema, se eu ganhei uma moto, hoje eu estou feliz porque eu ganhei uma moto, mas se amanhã eu tiver um acidente com essa moto, eu bater essa moto e eu perder essa moto, eu vou ficar triste. Mas a paz do Senhor Jesus, ela independe das circunstâncias. A paz do Senhor Jesus é saber que mesmo eu passando por problemas, eu tenho certeza que Ele está comigo. Eu tenho certeza que Ele vai me ajudar a passar por problemas, por tribulações. E por isso Ele me chama a gloriar, mesmo em meio às tribulações. Porque quando nós gloriamos ao Senhor, quando nós glorificamos ao Senhor, mesmo em meio a tribulações, porque nós temos confiança nele, em sabermos que Ele está conosco, em saber que Ele vai nos ajudar a vencer esses problemas, em saber que essa tribulação ela vai me ajudar a crescer, em saber que essa tribulação ela vai me ajudar a ficar mais forte, a conhecer mais de Deus, a estar mais próximo de Deus. O Senhor vai me dar força para galgar maiores degraus, a estar mais próximo dEle. Que nós possamos viver mais próximo do Senhor Jesus, que nós possamos viver com esperança, esperar nele, porque através da esperança Ele nos dá do seu amor, Ele nos dá o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele nos capacita a vivermos uma vida de fé, a vivermos uma vida que agrada a Deus. Quando o Espírito Santo vem morar em nós, nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele vem para nos dar força, para nos capacitarmos a ficarmos firmes, a ficarmos cada vez mais ao lado do Senhor Jesus, a buscarmos agradar o Senhor Jesus, a buscarmos alegrar o coração do Senhor Jesus. Que nesse dia que se chama hoje, que nós possamos escolher agradar o Senhor Jesus, escolhermos alegrarmos o coração do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus te dê sabedoria. Amém?